Você deve ter visto essa semana a Bolsa Brasileira chegar muito próximo às máximas históricas. E aí, Marília, é hora de comprar? Vamos falar sobre isso. A Bolsa Brasileira voltou a dar alegria para o brasileiro. A gente estava muito tempo vendo a Bolsa de lado. A gente passou praticamente 3 anos vendo a Bolsa não indo para lugar nenhum. O que aconteceu basicamente foi que as taxas de juros brasileiras e americanas entraram em um ciclo de alta, fazendo com que o investidor saísse da Bolsa e fosse para investimentos de renda fixa. Hoje em dia, a gente vê no jornal várias reportagens sobre recordes de emissões de títulos de renda fixa, crédito privado, e lá nos Estados Unidos a mesma coisa, o investidor mundial indo para títulos de renda fixa do governo americano e corporate bonds também. Então, esse aumento de taxa de juro diminuiu a atratividade, por exemplo, de ações da bolsa ou de outros ativos de risco. Mas, como eu já tinha falado para vocês no vídeo sobre o conflito de interesses da Nord, este cenário macroeconômico de juro para cima estava virando. Em meados do ano passado, a gente começou a ver índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos também melhorando bastante. E isso fazia com que a gente tivesse alguma perspectiva de que o juro aqui e lá tinha chegado em patamares já muito altos e que a gente podia vislumbrar um ciclo de queda nas taxas. A partir do momento que você começa a vislumbrar esse ciclo, você sabe que da mesma forma que algumas ações performaram muito mal quando as taxas de juros subiram, quando as taxas de juros caíssem, essas ações deveriam performar muito bem. Na época, nesse vídeo do conflito de interesses, eu recomendei para vocês a série 10X da Nord, que era a série mais voltada para ações de crescimento. As ações de crescimento são aquelas que, por enquanto, ainda não lucram muito, mas no futuro, tem um crescimento muito forte das receitas, do lucro e das perspectivas dessas ações. Essas ações sofrem muito quando as taxas de juros sobem, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Banco Inter. O Banco Inter chegou a cair 80% da máxima, é muita coisa. Mas claro, agora com a melhora nos resultados e principalmente com a perspectiva de queda das taxas de juros ao redor do mundo, o Banco Inter voltou a subir e numa velocidade muito forte. Mas na época, o que eu chamava a atenção de vocês no vídeo do conflito de interesses é que quando eu recomendei a compra do 10X, eu sabia que ninguém ia querer comprar. Afinal, as ações de crescimento estavam largadas com as taxas de juros muito altas. E obviamente, as recomendações que você teve ao longo deste ano e do ano passado incluíam uma grande dose de renda fixa. Afinal, é o que todo mundo queria na época. Eu, por exemplo, depois de publicar aquele vídeo, recebi este feedback num dos principais comentários e inclusive super curtidos. A pessoa que visualizou o vídeo fez graça do fato de eu ter recomendado comprar as ações e elas não terem andado. E essa, gente, é a vida do analista. Um analista que faz um trabalho sério te fala para você comprar aquele ativo quando o ativo está muito barato. E claro, ninguém quer. E é assim mesmo. Na época, eu fiz a recomendação do 10X, mas é claro, muito pouca gente comprou. Agora eu quero mostrar para vocês o gráfico do que aconteceu desde que eu gravei o vídeo para os tempos de hoje. Você pode ver que embora a bolsa tenha oscilado muito de lado por bastante tempo, a gente teve uma alta de 36% do Ibovespa. Enquanto isso, o anti-trader, que é o produto do Bruce que a gente também gosta muito, de ações que crescem também, ações que têm um potencial de valorização grande, subiram 46%. Mas as ações de crescimento, aquelas mais sensíveis às taxas de juros e aquelas que também tinham mais caído com o início do ciclo de alta aqui nos Estados Unidos, foram as grandes vitoriosas. Elas subiram 68%
desde a gravação do vídeo. Isso para vocês verem que as teses macroeconômicas se concretizam, mas elas levam um tempo, muito mais tempo do que eu sei que você gostaria, muito mais tempo do que eu gostaria. Mas a chave aqui é você entender como funciona o mercado e qual é a forma correta de você perseguir retorno. O retorno não está nos últimos 12 meses. Para você ver se você acertou ou não o seu call, não basta você olhar a rentabilidade recente. Você tem que olhar o cenário macroeconômico e para onde está indo o ciclo. E às vezes o ciclo demora mais para ir para onde você quer que ele vá. A minha tese era muito dependente da queda das taxas de juros americanas. E o próprio Fed demorou muito mais do que eu imaginava para perceber que a inflação já estava caindo de uma forma consistente. Tanto que hoje em dia muitos economistas criticam o Fed dizendo que ele está behind the curve, está atrasado. E os dados da economia americana têm caído muito, assustando até alguns economistas que dizem que pode haver uma recessão, exatamente pelo Fed ter ficado com taxa de juro alta durante muito tempo. Mas enquanto isso, eu tive que esperar e ter muita paciência para a tese se concretizar. E claro, houve muita crítica no meio do caminho. Ai, Marília, não jogue na nossa cara, eu não peguei essa alta de 68%. A ideia não é essa, gente. A ideia é reforçar o que eu disse no vídeo aquele dia. Não só a gente da Nord, como todo o mercado financeiro, tem um conflito de interesses gigante. O conflito de interesses é recomendar ativos para vocês quando vocês querem comprar, que não é a coisa certa a se fazer. O ideal é você recomendar ativos que estão muito baratos. E esses ativos muito baratos estão muito baratos porque ninguém quer comprar. Então as recomendações são contra-intuitivas. Você tem que comprar quando ninguém mais quer comprar, ninguém está falando isso e todo mundo te acha um grande maluco e esperar o cenário virar. Aí sim você vai ter uma rentabilidade bem acima da rentabilidade do mercado. É assim, é correndo risco, é entrando quando ninguém quer mais entrar e esperando. E isso inclui ter muita gente pensando ao contrário de você, tá? Isso é totalmente normal. Inclusive, boa parte do trabalho dos analistas nesses últimos anos é acalmar o ânimo dos assinantes, reforçando as nossas teses e reforçando as nossas convicções. É porque a gente acredita nas empresas, né? Mas a gente precisa que o cenário vire para aquela rentabilidade se concretizar. Mas Marília, dá ou não dá tempo ainda de comprar a bolsa? Dá muito tempo, gente. As empresas ainda seguem em patamares muito baratos de valuation. O juro americano ainda nem começou a cair. E o juro brasileiro está num patamar alto, poderia cair mais para frente e vai depender um pouco de como o governo vai endereçar a questão fiscal. Mas se o juro americano cai bastante, abre-se um espaço para o juro brasileiro cair também, né? Inclusive, abre-se um espaço para investimentos de estrangeiros na Bolsa Brasileira, que está muito barata em dólar. Quando o juro americano está 5,5%, não tem por que correr risco em bolsa de mercados emergentes. Mas quando o juro americano está em um patamar muito baixo, os investidores se estimulam sim a correr mais risco em outro lugar. A mesma coisa os investidores brasileiros. Se você entra, por exemplo, num fundo de pensão que a meta atuarial é IPCA mais 5,5 e vê o mercado precificando o título do governo a IPCA mais 6, você não vai correr risco de bolsa, você vai simplesmente ir no Tesouro e comprar IPCA mais 6. Agora, se o IPCA mais 6 já não mais existir e a taxa cair para IPCA mais 5, eles vão sim ter que migrar esse fluxo para a bolsa para comprar mais. Então sim, tem bastante potencial ainda do ponto de vista macroeconômico. E do ponto de vista de valuation também tem muito potencial.
essas empresas ainda estão em preços muito baratos. E quando o Ragazzi faz a conta de quanto ele acha que tem de upside ainda para a carteira, dado quanto ele vê de potencial de crescimento de resultado e potencial de crescimento de lucro, ele diz para mim que a carteira dele ainda tem potencial de subir pelo menos 100%. Então eu vou deixar para você aqui uma última recomendação. Na época, eu sei que você não comprou as ações de crescimento porque estava tudo muito incerto, enfim, e você ainda estava inseguro e ninguém estava comprando, enfim. Mas agora, as pessoas já estão falando sobre isso. A gente já tem a bolsa nas novas máximas e ainda dá tempo de comprar. Inclusive, você pode aproveitar o fato da gente estar no aniversário da Nord e comprar o 10X em uma promoção especial, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que essas ações de crescimento são as que mais pioraram durante a alta de juros e as com maior potencial de melhora, agora que as taxas de juros vão cair. E por isso, elas são as minhas queridinhas e a minha grande aposta para esses próximos 2 anos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido qual o racional que a gente usa para fazer as alocações e, claro, finalmente invistam nas ações. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.